pessoal, hoje eu tirei o período da manhã para dar uma analisada aí nos números relacionados ao coronavírus, apesar que está todo mundo muito saturado disso, mas a gente tem que estar a par, ter uma noção de como as coisas estão acontecendo, e eu busco sempre informações sem ter ali nenhum tipo de fermentação política, né? E isso leva a gente a pensar, a ter um raciocínio muito melhor com relação à situação. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês e gostaria que você também fizesse uma análise meramente matemática e não política da situação. Olha só, no Brasil nós já tivemos 40.814 casos de pessoas infectadas com coronavírus, 22.991 já foram curadas e morte tiveram 2.588. de uma população de 210 milhões de pessoas. No Paraná, nós tivemos 1.007 casos confirmados de coronavírus e 51 mortes, numa população de 11,4 milhões de pessoas. Em Curitiba, os números são menores ainda. São 426 casos confirmados de coronavírus e 10 mortes. 10 mortes relacionadas ao coronavírus e numa população de 1,9 milhões de pessoas. Gente, sabe o que isso significa? Que a probabilidade de alguém pegar coronavírus em Curitiba é a mesma probabilidade dessa pessoa ganhar na loteria, tá? A pessoa pegar coronavírus e morrer em Curitiba é a mesma probabilidade dela ganhar na Mega Sena aí o prêmio acumulado aí de 100 milhões 2 vezes. Gente, isso é matemática. Olha, os números aí são muito pequenos para o tamanho da contenção que tem sido feita. Concordo que a gente tem que prevenir, higienizar mãos, álcool em gel, utilizar máscara, porque a prevenção é sempre melhor do que a remediação. Isso eu não sou contra isso. Eu só sou contra se parar tudo. Acabar economicamente com um país inteiro por causa de números que são muito pequenos. Paraná são 399 municípios, parar o estado inteiro em situações, e a maioria dos municípios não tem caso nenhum de coronavírus. Isso é um absurdo, gente. E olha, além desse absurdo, a gente tem que ficar atento às medidas ocultas que são tomadas para um combate e de uma situação que é tão ainda pequena, muito ínfima na nação inteira. E olha só, tem sido tomado medidas, você pode pesquisar na internet aí sobre o Plano Mansueto. Gente, o Plano Mansueto, além de dar um cheque em branco para os gestores públicos, para eles gastarem o dinheiro, porque já decretaram o estado de calamidade, então não precisam fazer licitação para gastar, né? E ainda, esse Plano Mansueto significa o governo federal perdoar as dívidas dos estados, essas dívidas que foram contraídas. E olha, você pensa, mas há órgãos fiscalizadores, há nada, gente. Os tribunais de contas são compostos por políticos aposentados. O cara foi deputado, o cara foi prefeito, depois ele se aposenta, vai ser conselheiro do Tribunal de Contas para julgar as contas que ele mesmo fez, que os seus asseclas fizeram. Gente, é um absurdo isso, a gente tem que ficar atento e não ficar ali com um tapa-olho. A mídia quer você centralizar a sua visão somente no caso do coronavírus e esquecer todo o entorno que tem em torno disso. Se você pegar o estado de São Paulo, o estado de São Paulo está financiando live de artista. Nesse período, é para entreter o pessoal em casa, sim, com dinheiro público gastando agora, no momento que era para gastar com coisas muito mais eficientes para o suposto combate à doença, está gastando com live de artista, né? O fundo eleitoral para as eleições é de 2 bilhões de reais, e esse pessoal não fala nisso, em deixar ou utilizar o fundo eleitoral para o combate aí à pandemia. Ninguém fala disso. Né? Eu sou presidente de um partido e olha só, nós não temos fundo eleitoral. Nossos pré-candidatos vão fazer campanha na raça. Todos eles já foram avisados disso, vão ter um enxoval, mas não vão gastar R$1 de fundo eleitoral. Então por que todos os partidos não fazem a mesma coisa?
Gente, cuidado aí de você não ser usado como robozinho, ficar espalhando notícias, fake news e tirando a atenção do que é importante. Essa briga de governadores, de presidente da Câmara com o presidente da República está certo. A atenção nossa tem que estar voltada também para a parte econômica da nação, porque isso pode trazer problemas muito graves, mas a Câmara já está querendo camuflar muita coisa, está querendo ser oportunista, utilizar dessa pandemia para pegar as contas públicas, simplesmente explodir, dar aval, dar cheque em branco para governadores, prefeitos, aí para gastarem como quiser. Gente, tomem cuidado, a população tem que ficar atenta a isso e não ser usada para fins que não sejam o crescimento do Brasil como um todo. Fica a dica, nós vamos estar aí, eu vou acompanhar isso aí, mas dá uma consultada aí, Plano Mansueto, que você vai ver que eu tenho razão no que eu estou falando. Um abraço.